Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Já vou começar o episódio avisando que vai ter spoiler, tá? Porque esse livro eu peguei no Kindle Unlimited e esse livro é muito ruim, tá? Então, assim, eu não me sinto obrigada a esconder de vocês spoiler de livro ruim. Não me sinto. Aliás, esse livro, ele me fez questionar se eu deveria continuar assinando o Kindle Unlimited. Porque se você for ver, eu não leio Kindle Unlimited todo mês, tá? Eu tenho muito livro em casa pra ler, né? Eu compro muito livro físico. Aí, eu pago R$19,90. A grande maioria dos livros que são muito bons, que estão no Kindle Unlimited, eu já tenho, ou eu já li. E a grande maioria que eu pego lá, cara, é ruim. É ruim. A grande maioria que eu peguei, que eu nunca tinha lido, era ruim. E aí eu fico pensando assim, pô, R$19,90... Se eu fico, sei lá, 2, 3 meses sem ler o Kindle Unlimited, nada do Kindle Unlimited, 40, 60 reais que eu posso comprar um livro que eu sei que vai render, tá ligado? Então eu tô pensando muito seriamente a não assinar mais o Kindle Unlimited. Enfim, o livro em questão é O Paciente, do Jasper Dewitt. O Jasper Dewitt tem pouquíssima informação sobre ele. Ele não tem uma página no Wikipedia. Ele tem um site onde você encontra um parágrafo sobre a vida dele, que ele mora em LA, atualmente americano, e que ele foi um grande produtor de posts no Reddit No Sleep. E guarda esta informação porque ela será muito importante pra gente discutir o nosso livro. O Reddit No Sleep é uma parte do Reddit, que é um fórum, que é dedicada a histórias de terror, né? Então, terror, suspense, sobrenatural. Então, ele produzia histórias ali até que ele resolveu escrever um livro, que seria esse O Paciente. Esse livro ele foi lançado em 2020, chega no Brasil em 2021. Eu não sei nem quantos anos esse senhor tem, mas deve ser uma pessoa nova. Aliás, esse é o primeiro livro dele também, O Paciente. Enfim, por que é importante a gente saber sobre essa coisa do Reddit No Sleep? Porque este livro, ele é escrito como se uma pessoa, um rapaz, que é o Parker, que é o médico psiquiatra, está escrevendo sua história em posts num fórum, como se fosse o Reddit. E aqui a gente tem um grande problema nesse livro, que foi o que me pegou muito, e é o mesmo problema que a gente já viu em, por exemplo, Jardim das Borboletas, e esses livros mais americanos dia a dia. É a não consistência da narrativa quando se escolhe uma ferramenta para contar essa história. Como assim? Primeiro de tudo, o que leva uma pessoa a escolher escrever seu livro em primeira pessoa, como se fosse, neste caso aqui, posts num fórum? O que leva uma pessoa a escrever, por exemplo, como a Taylor Jenkins Reid escreveu Daisy Jones and the Six, escrever seu livro como se fosse depoimentos num documentário. O que leva uma pessoa a escrever, como por exemplo o Bram Stoker escreveu Drácula, como sendo um livro todo de cartas e entradas de diário. Isso tudo nada mais é do que o famoso e antigo, existente desde o século XVIII, romance epistolar. Que conforme o mundo vai se modernizando, ele vai assumindo novas formas. Então, se antes era entradas de jornais, né, entradas de jornal que eu falo journal, né, diário, entrada de diário e cartas trocadas, hoje em dia você tem posts no Reddit ou entradas em um blog, tá bom? É uma evolução, mas é a mesma coisa. E o que leva o autor a escolher exatamente este tipo de ferramenta para contar sua história? Para mim é muito claro. A capacidade de uma identificação maior do leitor com aquele narrador através do uso da linguagem coloquial. Então, assim, gente, eu tô conversando aqui com vocês porque pra mim o podcast é isso, é uma grande conversa, né? Então eu tô aqui conversando com vocês e eu tô usando uma linguagem que é uma linguagem muito coloquial, né? Então, às vezes eu falo um palavrão, às vezes eu faço uma piadinha sem sentido, e assim vai. E muitas vezes é isso que conecta vocês comigo, porque muitas pessoas escutam o podcast e falam assim, ó,
essa menina me lembra minha amiga, essa menina tem o senso de humor que eu tenho. Então, pô, bacana essa opinião dela. Isso ajuda o ouvinte ou o leitor a comprar as coisas que aquele narrador tá falando, tá bom? Só que o que acontece é que a grande maioria desses autores, a grande maioria, a Taylor Jenkins Reid, por exemplo, não cai nessa no Daisy Jones and the Six. Mas a grande maioria desses autores, o que eles fazem? Eles se perdem nessa proposta. Porque eles começam aquele capítulo como um post do Reddit falando assim, ai, nossa, eu tô chocado com a repercussão do meu último post, obrigada a quem me mandou mensagem, tal. Só que aí quando ele vai contando a história, ele conta a história como se ele estivesse fazendo um livro. Então você tem entradas de diálogo gigantescas. Você tem descrições que são claramente literatura padrão. Então, aquilo que fez o autor escolher aquela ferramenta de narração, né? Que fez escolher este formato em específico, morre. E aí não faz sentido. Até porque ninguém que tá contando uma história vai contar uma história falando assim. Então ela olhou pra mim, deu um leve sorriso e disse papapá, e fala. E aí repete, e aí vai. E tem um diálogo de 5 páginas. Ninguém conta história assim, galera. Não existe isso. Sabe quem não faz isso e quem conta uma história em primeira pessoa belíssimamente? Isabel Allende. Tanto no Casa dos Espíritos, como o que já resenhamos aqui, Violeta. Então a gente tem ali uma pessoa que está contando uma história em primeira pessoa e ela consegue lembrar, às vezes, uma coisa que foi dita, mas não é uma estruturação de diálogo. E aí você tem um contar de história que nem sempre tá correndo a organização cronológica certinha. Porque a pessoa, quando ela fala, ela meio que tá narrando em fluxo de pensamento. Que é o que a gente chama, né? Fluxo de pensamento, enfim. Então, é muito mais orgânico quando é escrito desse jeito do que como foi escrito aqui, o paciente. Que claramente este senhor não conseguiu continuar a história com a ferramenta de narração que ele escolheu para contar a sua história. Essa é minha primeira crítica, tá? Mas enfim, do que se trata realmente esse livro? Esse livro vai contar a história do Parker, que é esse... Eu acho que é Parker o nome da pessoa, vamos chamar que é Parker. Que é esse médico, psiquiatra, supostamente brilhante, a gente vai saber porque é supostamente brilhante, que vai trabalhar em um hospital estadual psiquiátrico. Então, preste atenção, não é um hospital de luxuosíssimo, tá? É um hospital psiquiátrico estadual, vai trabalhar lá, e ele conhece ali um caso de um rapaz que está internado nesse hospital há 30 anos. Ele entrou com 5 para 6 anos lá dentro. E este rapaz foi o centro de várias e várias situações extremamente violentas, que envolvem estupro, que envolvem suicídio, e esse menino tá ali sempre no meio daquela situação. Vários e vários médicos já foram enviados para cuidar desse menino, e esse menino dobrou a maioria, ou enlouqueceu alguns, ou simplesmente alguns se mataram. E ele também foi colocado para dividir quarto com outros pacientes, e esses pacientes ou agrediram ele quase até a morte, ou ele estuprou o paciente, ou o paciente se matou, uma coisa horrenda. E por causa disso, meio que é proibido o tratamento desse menino. Ele só tá lá, menino, né? Deve estar com o quê? Os 35, 36. Só tá ali preso, né? Porque é uma pessoa que, segundo a própria diretoria da instituição, é irrecuperável. E aí, obviamente, este rapaz, esse médico, que fica sendo repetido à torto e à direito no livro, que é brilhante, que é maravilhoso, que é um frescor de inteligência naquela instituição, vai, obviamente, tentar cuidar desse cara. O livro podia assumir um ar de suspense psicológico, mas não.
A escolha desse livro é claramente o sobrenatural. Então, esse menino chegou com 5 anos lá no hospital, porque o pai, detalhe, o pai é riquíssimo, a mãe é riquíssima. E aí, o que ele tá fazendo numa instituição pública? Enfim, a gente vai saber mais tarde. Mas os pais levam ele lá, porque ele sofria de terrores noturnos, e ele dizia que estava sendo atacado por uma criatura toda vez que ele ia dormir nessa casa nova para a qual eles se mudaram. E aí, eles tratam o menino começa a ficar de boa. Quando o menino volta para casa, piora a situação e ele então é internado de vez lá no manicômio. Eu nem sei se é o correto falar manicômio. Vamos pegar como instituição, tá? Enfim. E aí começa ele contando a história de como ele começou a tratar esse cara, como ele precisou burlar os diretores da instituição que não queriam mais que ninguém tratasse o cara, o paciente, papapá. E ele faz uma coisa que eu acho muito, muito sem vergonha. Mas que eu confesso me rendeu umas boas risadas, assim. Que ele fica toda hora falando assim: você acha que este paciente tem alguma doença mental? Você jamais vai adivinhar o que é. E eu ficava assim: é Beelzebub. Você acha que esse paciente tem terrores noturnos? Você realmente não pede por esperar. E eu ficava: é Satã. Gente, mas era bem, bem óbvio. Asmônios, Beelzebub. Faltava tocar isso quando eu tava lendo esse livro. Eu falava assim, gente, Sinteco Gelado. É uma mochila de criança. Com toda certeza. Se não for, sei lá, algum encosto. Porque claramente este livro está muito claro indo para o lado sobrenatural. E realmente vai para o lado sobrenatural. Aí, pra continuar a história, eu vou precisar dar spoilers. Então, eu estou aqui chamando os nossos patrocinadores. E se você não quiser saber o final do livro, que eu vou contar, não quero saber, por favor, compartilhe esse podcast. Nós temos outros episódios. Se você gostou, por favor, dê este apoio para o nosso podcast, tá bom? Meu nome é Lívia Leão, esse foi o Li no Livro e entra reclames. Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Enfim, ele consegue um ok da diretora do hospital para cuidar desse rapaz, né? Desse paciente. E aí ele vai conversar com o paciente me parece uma pessoa super equilibrada. E eu fiquei, óbvio que vai parecer, né? Se ele fosse a birulê das ideias, não ia ter conflito aqui. Então ele parece uma pessoa super equilibrada. E ele vem com um papo que, na verdade, o diretor do local da instituição, ele era grande amigo do pai dele. E eles mantiveram ele lá porque o pai abusava dele. E era um cara muito violento. E aí eles resolveram botar o menino lá porque eles queriam tirar o menino do meio do caminho, ficar com dinheiro, umas coisas assim, sem total pingo de sentido. E aí é por isso que o pai colocou ele numa instituição pública, porém injeta dinheiro lá dentro todo mês. E por causa disso, toda vez que chega um novo médico, esse médico vai lá cuidar dele, porque... Mas assim, não faz nem sentido a história. Enfim, o médico vai lá cuidar dele porque eles querem demitir o médico, porque eles sabem que na verdade ele não tem nada. E aí, mas por que a fulana, que é a enfermeira, se matou? Porque o outro fulano, que era o médico, se matou? Porque eles perceberam que eu era uma pessoa sã e eles não conseguiram lidar com a culpa. Puta que pariu, não conseguiu lidar com a culpa? O que é isso? Poliana moça?
O que é isso, gente? Não consegui, vou me matar porque eu não consegui lidar com a culpa. Olha, pior livro do ano. Estamos em março ainda. E ainda estamos em março. Enfim, aí a gente descobre que, na verdade, foi tudo um grande plano, porque esse cara, ele supostamente é tão inteligente, esse médico, ele é tão inteligente que com 2 sessões ele resolve ajudar o paciente a fugir. Não, cara, é assim. Deixa eu contar uma coisa. Pra você que tá me ouvindo e, sei lá, você quer um dia ser um autor ou uma autora, né? Escrever seus próprios livros. Uma dica. Eu não sou autora, mas eu já li muito pra poder dar essa dica pra você. Não fala, mostra, tá? Não adianta você repetir à torto e à direito que o teu personagem é muito brilhante e o teu personagem é muito inteligente se você vai escrever ele tendo as atitudes mais imbecis da face da Terra. Não faz sentido. Não adianta você falar que o teu personagem é belíssimo a cada 3 páginas e você não se dá o trabalho de fazer uma descrição decente desse personagem, tá? Então, assim, você que quer ser autor, entenda. O leitor, ele não quer que você fale pra ele o que tá acontecendo, quem é o personagem. Ele quer que você mostre pra ele quem é o personagem. Ele quer que você mostre pra ele o que tá acontecendo. E aí você precisa ser muito bom nas palavras pra fazer isso. Ficar repetindo a torta e a direita na boca de outras pessoas, de outros personagens, que fulano é muito bonita, que ciclano é muito inteligente, não vai te levar a lugar nenhum, porque o teu leitor não vai comprar. E é exatamente isso que acontece. O leitor, leitora, não compro. O cara, com 2 sessões, é tão brilhante que quer ajudar o outro a escapar. O cara está preso há 30 anos. O cara falou 1h30 com o maluco. Nossa, gente, maluco mesmo, né? O cara falou 1h30 com o maluco e, nossa senhora, isso é um grande complô, uma grande conspiração de arquivo X para arrancar dinheiro de uma família riquíssima. Não faz sentido. Enfim, nessa altura do campeonato, eu já tinha largado a mão desse livro. Eu só tava lendo porque eu precisava gravar um episódio pra vocês. Eu já tinha largado a mão. E aí tem um bloco enorme, que é uma reunião entre a médica e o médico, diretores da instituição, e o menino gênio, que de gênio não tem nada, discutindo as possíveis teorias do que daquele paciente realmente tem ou realmente é, sabe? E aí, páginas e páginas de, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Aí lá no meio, alguém fala assim, e se for seu Madroga? O primo do seu Madruga? E se for o Tinhoso? E se for ele? Aí fala assim, não é, sabe por quê? Já chamamos um padre. Já chamamos aqui um exorcista nesses 30 anos, não deu certo, então não é o demônio. Aí o que eu pensei? Bugman, né? Bicho-papão. Menino, terrores noturnos, bicho-papão. Mas isso é um ponto positivo. Porque realmente eu apostei na hora no Mochila de Criança. Não era. Enfim, ponto positivo. Geralmente eu acerto muito rápido essas coisas desses livros, mas não era. Mas enfim, ainda foi lá pro mundo sobrenatural. Aí eles falam assim, então vamos na casa do rapaz, ver se lá... Olha, Lorraine Warren, tá ligado? Vamos na casa do rapaz pra ver se ali tem alguma coisa que demonstre sobrenatural naquela casa. O que não faz sentido. Se o encosto não tá lá no quarto do paciente, o que tu vai ver na casa dele? Não faz sentido nenhum, mas enfim, vão lá na casa dele, aí investigam, olham as coisas, não tem nada demais, aí de repente vem do nada a ideia de olhar o carpete e percebe que o carpete embaixo da cama está sujo de sangue. 30 anos! 30 anos! E a diarista não limpou essa porra desse carpete. Sujo de sangue. Aí vão, mexem no carpete, descobrem uma unha grudada no chão de madeira que está sendo arrastado, como se alguém tivesse sido arrastado para dentro da parede.
E aí vão lá e falam assim, pô, vamos ter que quebrar essa parede, tá, dona? Amigo, preste atenção. Meu filho está preso, louco, há 30 anos numa instituição. Aparece um jovem novo, falando assim, ó, sou médico do teu filho e posso dar uma olhada no quarto dele? Eu já ia achar estranho. Mas eu ia falar assim, você tem uma identificação? Tem? Então tá, pode ir. Agora, ele vira pra mulher e fala assim, ô, você tem um machado? Eu vou precisar arrebentar essa parede. E ela, tá, só um momento. Ah, pelo amor de Deus! Que porra de livro é esse, maluco? Não. Ah, mano, não. E alguém editou essa merda. Puta que pariu. Não dá, cara. Não dá pra aguentar. Não dá. Ele arrebenta a parede e adivinha só o que ele acha lá? O corpo da criança. O corpo do menino que supostamente deveria ter 35 anos e está lá no hospital preso. E aí você fala assim, mano, que bagulho é esse, cara? E aí vem toda uma explicação muito sem pé nem cabeça de que uma criatura que em nenhum momento é dita o que é, em nenhum momento é definido. E aqui a gente tem que fazer uma parêntese, tá? Você não precisa explicar a origem dos seus monstros, mas você precisa defini-los muito bem. Quem faz isso muito bem chama-se Estevão Reis ou Stephen King. Ele faz isso muito bem. Ele escreve aqueles calhamaços porque ele vai, durante a história inteira, construindo a mitologia daquele monstro. Então, quando você chega no final do livro, você não vai pegar as últimas 20 páginas para definir como é que tu destrói aquela criatura, ou como você vence aquela criatura, ou o que aquela criatura é. O leitor já sabe. Ele vai construir essa mitologia para que, nas últimas 20 páginas, o leitor ele esteja apenas única e exclusivamente entregue para o grande clímax, que é o enfrentamento, geralmente, né? O enfrentamento do protagonista ou dos protagonistas contra aquela criatura. E isso é uma formulinha? É uma formulinha, mas funciona. Porque ele tá em nenhum momento ele como se ele estivesse enganando o leitor. Ele não engana o leitor. Ele não fala assim, quer saber? Deixa eu te contar, tem uma notícia aqui. Isso não é plot twist, isso é enganar o teu leitor. Enfim. Voltando aqui, eu juro que eu vou controlar um pouco minha revolta. O médico vai lá no hospital e vai fazer aquilo que você nunca tem que fazer, né? Ele vai confrontar aquela criatura que agora a gente sabe que não é mais um ser humano. Mano, no momento que eu descubro que aquela criatura não é um ser humano, levando em conta todas as manipulações que eu já soube durante o livro, que ele fez, sei lá, fulano se matar, o outro fulano matar sei lá quem, outro fulano, sabe? Eu já nem ia mais, eu ia falar assim, ó, galera, ia juntar lá a diretoria e falar assim, olha, aconteceu isso, acho que tá fora da nossa alçada essa situação, tá? Mas enfim, ele vai lá confrontar e aí ele fala, você não é o fulano, o que você é uma criatura e não sei o que. E aí a criatura fala, comi mesmo, moleque, eu me alimento do medo. É meio Witch o negócio. Eu me alimento do medo. E aqui é um buffet pra mim, porque todo mundo tem medo aqui dentro, todo mundo é perturbado. E eu fiquei todos esses anos me alimentando. Podia terminar aí, tá? Só que o autor, ele cai agora no erro de querer agora, faltando 5 páginas pra acabar o livro, explicar coisa e explicar mal. Porque aí vem todo um papo de que quando o menino de 5 anos foi pela primeira vez lá na instituição, esse menino, a médica que atendeu ele, que hoje em dia é a diretora do local, falou pra ele assim, olha, o monstro está dentro de você, o poder é de você, o monstro está dentro de você. E aí o menino assim, nossa, é verdade, então eu sou o monstro. E aí o monstro usa isso pra substituir o moleque e ficar preso, entre aspas, nessa forma humana durante 30 anos.
E aí, agora que o médico virou pra ele e falou assim: você não é um menino, você não é o Joe, você é uma criatura. Aí, magicamente, a criatura não está mais presa no corpo do moleque, não está mais presa na forma do menino, que o corpo tava lá na parede. E aí ele vira pra criatura e fala assim: pois você não vai se alimentar mais é de ninguém, pois agora eu estou proibindo qualquer pessoa de vir aqui nesta cela. Inclusive, estou proibindo, tipo, nem alimentado tu vai ser, maluco. E aí acontece que o cara vai embora pra casa, tipo, meio que esse é o papo deles. Vai embora pra casa, tem um sonho que ele vai até o hospital durante a chuva e destranca a porta da cela e adivinha, no dia seguinte ele acorda todo molhado com a notícia de que o cara, / bicho-papão, fugiu. É isso, o livro. 3 páginas pra falar depois disso que a esposa do cara, a esposa do médico, boy wonder, genius, que não é genius, porra nenhuma, foi atacada por um cara que parecia muito o paciente que fugiu. A mãe dele morreu em suicídio. O médico que cuidou dele pela primeira vez foi assassinado. E é isso. E aí... E começou o funk aqui, gente. Ignorem. E aí termina o livro com esse bicho-papão solto por aí. A esposa do cara totalmente... totalmente perturbada. Porém... Ele diz lá nas escritas dele pro fórum que essa história aconteceu há 10 anos atrás e ele não soube mais falar do cara. Não soube mais nenhuma notícia do cara. E é isso. É um livro, gente, é um livro sem pé nem cabeça. É um livro mal escrito. É uma história que eu acho que a premissa é legal, porém, ele podia ter ido para um lado do suspense psicológico, não ter ido para o lado do sobrenatural. Ou se ele tivesse, pelo menos, escrito de uma forma em que você... O cara que não me vem o nome agora. O cara que escreveu Exorcista faz isso muito bem. Ele escreve... Se ele tivesse escrito de um jeito em que você fica em dúvida se realmente é uma doença de ordem mental ou se é o sinteco gelado ou o bicho-papão, sei lá, dê o nome que quiser. Se ele deixasse isso em suspenso, teria sido melhor. Ah, não, mas eu quero muito que vá pro lado do sobrenatural. Então, estrutura tua mitologia, estrutura teu caso, estrutura teu personagem, estrutura o teu monstro. Não faz com que... Não joga todo esse desenvolvimento importante pra narrativa, importante pro leitor, em prol... Você não joga fora isso em prol de uma suposta revelação que nem é tão impactante assim. Sabe? Então eu acho que assim, mais uma vez, uma ideia bacana, pessimamente executada. E se 90% de chance desse cara escrever um segundo livro, na minha opinião, se esse livro foi sucesso, tenho certeza que vai ter continuação. Se já não tem, mas eu acho que não, porque pelo pouco que eu consegui de informação desse senhor, esse é o único livro dele. Enfim, gente, em março, né? Março é um mês complicado, porque eu acho que o ano passado o livro ruim do Li no Livro foi março também, não vou lembrar. Enfim, foi o livro ruim do ano. A gente até que conseguiu livros bons esse ano, hein? Acho que a gente tem coisas melhores aí vindo, tá? Se você gostou desse livro, mil perdões, gente, eu não gostei. Minha opinião, o podcast é meu, posso fazer nada. O podcast é meu, eu gostei, eu detestei esse livro, achei ele uma perda de tempo, provavelmente vou cancelar o meu Kindle Unlimited. Se você se divertiu um pouco com esse podcast na sua vida, compartilhe com seus amigos, por favor, nos ajude a chegar cada vez mais em outros ouvintes, tá bom? Temos episódios novos todas as segundas-feiras e uma vez no mês, numa quinta-feira, que eu escolho de surpresa, temos também o Li no Conto, que é uma resenha de conto, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.